Capítulo 7 do livro de Josué. Prepare-se para a guerra, não é que nosso tema é prepare-se para a guerra? Prepare-se para a guerra. No livro de Josué, capítulo 7. Diz assim o texto. Eu vou começar a ler com os irmãos o verso de número 2. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. A palavra Ai, ou Ai, mas aí na verdade é Ai, quer dizer ruína. Então essa palavra, ela significa ruína. Ruína. Então, se você se lesse traduzindo, você diria assim, enviando, pois, Josué de Jericó. Jericó quer dizer fortaleza. Então, se você traduzisse, você diria assim, enviando, pois, Josué de fortaleza, alguns homens à ruína, que está em Bet-Aven, entendeu? Então, que está lá, da banda do oriente de Betel. Betel é casa de Deus, Bet é casa e El é Deus. Então, Bet, em hebraico, é casa, e El é Deus. Betel, casa de Deus. E falou-lhe, dizendo, subi e espiai a terra, e subiram aqueles homens e espiaram Ai, espiaram ruína. E voltaram a Josué e disseram, não suba todo o povo, suba só 3.000 homens para ferir Ai, não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. E assim subiram lá o povo, 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, que é a porta, Sebarim quer dizer pedreira. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes, postrou com o rosto em terra, com o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram sobre as suas cabeças, o pó sobre as suas cabeças. E disse o Senhor a Jeová, por que fizeste passar este povo o Jordão para nos deres na mão dos amorreus? O que fizeste perecer? Tomara-nos contrário, como que ficamos da além do Jordão? Ah, Senhor, que direis, pois, a Israel? Virou a costa diante dos seus inimigos? E ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, e desregarão o nosso nome da terra. Então lhe farás o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué, levanta-te, pois, porque está postrado com o rosto? Israel pecou, até transgredir o meu concerto que tinha ordenado, até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Pode deixar a sua Bíblia aberta. Nós estamos tratando de prepare-se para a batalha, ou prepare-se para a guerra, e essa batalha, ela nos conta a história já de Josué. Isso aqui é muito interessante para nós meditarmos hoje. Prepare-se para a guerra. Por quê? Porque agora, quem está na frente do maior exército de Israel é um homem chamado Josué. Um homem chamado Josué. Josué, ele assume o comando. Assim que Moisés, antes de morrer, Moisés coloca a mão sobre a cabeça de Josué. Olha que coisa interessante. E Josué vai assumir o comando. O mais importante, a gente vai começar para você meditar, é a importância de uma liderança. O que é uma liderança? É ter alguém que lidere. Por mais que alguém não concorde, mas tem que ter um líder. Ah, mas é fulano. Ah, Berta, o líder faz a diferença totalmente. Para você ver, para você ter uma noção de quanto vale um líder, se você ler o capítulo 1 do livro de Josué, eles vão colocar lá, e o verso 1, o livro de Josué, capítulo 1, e o verso 1, você vai encontrar que a Bíblia diz assim: sucedeu que depois da morte de Josué,
servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servo Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão com todo este povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Olha só, agora quem é que vai liderar Israel na ausência de Moisés? Quem que vai liderar? Josué. Josué é quem vai. Veja o capítulo 34 do livro de Deuteronômio e o verso de número 6. E sepultaram a Moisés, né? No vale, e sepultou-os num vale da terra de Moabe, de fronte a Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje aonde está a sepultura de Moisés. Aí o verso 7, ele vai narrando, dizendo: esta Moisés era da idade de 120 anos, os seus olhos não escureceram, quer dizer, ele não ficou com a vista curta, nem fraca, e nem perdeu o seu vigor, quer dizer, Moisés não perdeu a força, ele continuou com vigor, morreu com vigor Moisés. E a Bíblia diz assim: e os filhos de Israel choraram, prantearam por Moisés 30 dias na campina de Moabe, diante do pranto de Moisés que se cumpriu. Eles choraram 30 dias. Depois que choraram 30 dias, Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto as suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel, deram ouvido e fizeram o Senhor como ordenara a Moisés. Josué vai assumir agora o comando. Quando você pega o final do livro de Deuteronômio e você lê o primeiro capítulo, o primeiro versículo do livro de Josué, Deus já está apresentando Josué como líder. Se você terminar o livro, a vida de Josué, e que vai dar no livro de Juízes, quando você pega o livro de Juízes, né? Você pega o livro de Juízes, capítulo 1, Josué 1 vai dizer assim: meu servo Moisés é morto e tu farás esse povo herdar a terra. Deus está apresentando Josué. Quando você termina o período de Josué, por exemplo, Josué capítulo de número 24 e o verso de número 29 dá a morte de Josué. E aí quando você encontra, depois dessas coisas sucedeu que o filho de Nun, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Entendeu? Então, Josué faleceu. Só que Josué faleceu e não tinha ninguém. Aí no capítulo 1 do livro de Juízes, que acaba o livro de Josué, já entra Juízes com a morte de Josué, o capítulo 1 do livro de Juízes e o verso 1 diz: sucedeu que depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus? Quem vai liderar a gente? Josué morreu. Aí Deus vai responder, e disse o Senhor: Judá subirá. E então eis que essa terra nas tuas mãos. Agora, veja bem, Judá subirá. Por que Judá? Agora um líder vai ser trocado por uma tribo inteira. Quando não tem um homem, pastor Jesus, para liderar, vai levantar um estado, porque Judá é um estado. É como se levantasse o estado de São Paulo para liderar o Brasil, por falta de um homem. Olha quanto vale um líder. Deus diz assim, a tribo de Judá irá. Judá se sentiu incapaz, falou assim: é muita coisa para mim. Vamos continuar lendo o verso 2. Então o Senhor disse: Judá vai subir. Aí o verso 3 ele diz assim: então disse Judá a Simeão. Simeão é a outra tribo, é o outro estado. É como se São Paulo falasse para Minas: eu não posso ir só, sobe tu comigo. Por falta de um homem. E aí começam as grandes dificuldades de Israel, que é essa batalha de você ter uma liderança. Então Josué assume o comando. Agora Israel vai entrar na terra de Canaã pelo lado do Oriente, ou lado oriental. Entendeu? Então Israel vai entrar na terra da promessa pelo lado do Oriente, pelo lado de Jericó. Jericó era uma fortaleza de palmeiras, era uma cidade intransponível. Tinha o muro da cidade, uma vala e o outro muro. Então se alguém pulasse o muro, caía numa vala para depois subir, para subir no muro. Era intransponível a cidade de Jericó. Então quando Josué assumiu o comando, Josué mandou o povo ir.
os espias, para ver como é que ele ia entrar. Ele tinha que entrar pelo lado oriental, mas o povo era um povo guerreiro. Jericó era uma cidade de cartão de visita. Só tinha 2 jeitos de entrar na terra de Canaã. Há 40 anos atrás, eles tinham entrado pelo lado ocidental. Moisés tinha parado com o povo, eles tinham parado com o povo, lá no capítulo 14 do livro de Números, livro 14, nós vamos ler para você ver, em Números 14, e o verso 13, Números 13 e o verso 25, diz assim, e depois que eles voltaram de espiar a terra, no fim de 40 dias, caminharam e vieram a Moisés, a Arão, toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, tornando a dizer na conta que a congregação mostraram o fruto da terra. Essa é a primeira vez que eles chegaram na divisa da terra, com Moisés. Então era para eles entrar há 40 anos atrás, 38 anos atrás era para ter entrado. Eles entraram pelo lado ocidental, eles iam entrar, entendeu? Pelo lado ocidental, eles entrariam na terra, por essa parte da terra. Só que eles, quando eles entraram lá, entendeu? Aí o verso 27, eles disseram assim, nós encontramos na terra, que fomos à terra e enviados verdadeiramente a terra que manda leite e mel. E o fruto da terra está aqui, isso é verdade. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, é de cidade forte, é muito grande. Também tem filho de Anak, quer dizer, tem filho de gigante. Aí ele diz, os amalequitas também habitam lá no sul. Os jebuseus, os heteus, os amorreus, da montanha, os cananeus, estão todos lá. E aí a Bíblia diz assim, o verso 33, eles vão fazer o relatório a Moisés dizendo, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, os descendentes de Golias, e éramos como os nossos olhos gafanhotos. Então eles deram meia volta e voltaram. Eles não quiseram entrar. Foi quando a Bíblia diz assim que o povo chorou, o povo murmurou e eles voltaram. E foi quando Deus diz assim, manda eles voltarem. Aí eles passaram 40 anos andando no deserto até morrer. Depois de 40 anos que eles passaram no deserto andando, 38 anos andando no deserto, Moisés também morre. E aí Josué assume. Agora Josué é levado por Deus com Moisés no outro lado da terra, o lado oriental, pelo lado contrário agora. Eles iam entrar pelo ocidente, agora eles vão entrar pelo oriente. E aí quando eles vão visitar, agora Josué que manda espiar a terra. E aí eles vão ver que a terra também é pedreira. Quem está do outro lado é uma terra, é uma cidade fortificada. Então o que a Bíblia está nos ensinando? Entrar em Canaã não é fácil. Tem gente que acha que é a maior facilidade ter uma vida cristã. Não é. Você vai encontrar um gigante de um lado e uma cidade fortificada do outro. Aqui não tem moleza. Aqui não dá para você chupar sorvete no deserto, meu irmão. Tem gente que acha que a vida cristã é tirar férias, e não é. Ou se você quiser alguma coisa de Canaã, se você quiser alguma coisa da terra da promessa, ou você vai ter que enfrentar o gigante, ou vai ter que atravessar Jericó. É só você escolher para qual lado você quer entrar. Ou então fica rodeando a terra. Como tem gente que não tem coragem nem de entrar por Jericó e nem de entrar pelo gigante, fica rodeando a terra. Aí 40 anos de crente, ainda está chupando umas uvinhas azedas que é terrível. Ainda está numa prova tremenda, ainda está correndo de barata. 40 anos na igreja, no evangelho. Já era para ter derrubado o gigante, mas continua ainda experimentando umas bananinhas duras assim, irmão. Não, é que Deus me escolheu para sofrer. Então sofre, irmão. Na verdade, você não tem coragem de desafiar, nem de entrar pelo lado dos gigantes e nem de enfrentar Jericó. Você vai ter que ter coragem, porque senão você vai ficar amargeando a terra. A terra manda leite e mel, mas a terra tem gigante. Então o que o texto está dizendo é que quando eles chegam na divisa da terra pela segunda vez, porque pela primeira vez, o povo começa a murmurar. A primeira vez o povo começa a murmurar. Então no capítulo, olha para você ver, no capítulo 14 de Números,
capítulo 14 de Números, o verso 22, Deus está irado com Israel. Por quê? Porque eles falavam, vai morrer aqui, esse povo vai matar a gente. Aí Deus se irou. Aí Deus diz assim: todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e tentaram 10 vezes contra mim, não obedeceram a minha voz, chegaram na divisa e voltaram para trás, não verão a terra, até que os seus pais, que eu jurei, até que nenhum daqueles que me provocaram vai ver. Deus está falando: porém o meu servo Caleb, que houve em outro espírito, perseverou em me seguir, eu o levarei à terra que entrou, e a terra que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Ora, os amalequitas, os cananeus que habitam no vale, tornai-vos amanhã e caminhais para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Volta. Deus está dizendo: agora vocês voltam. Volta que vocês vão morrer no deserto, vão andar até morrer. Volta que vocês vão andar até morrer. E aí eles começam a voltar, entendeu? Aí eles começam a voltar o caminho do deserto. Mas era para ter entrado há 40 anos atrás. Morreram todos no deserto. Agora eles vão chegar pela segunda vez com os filhos que nasceram no deserto, na divisa da terra. E Josué vai dizer agora: vai visitar lá. Aí visitaram. Quando voltaram, Josué vai ter instrução de como que eles vão entrar em Jericó. E Deus vai dizer para eles: não faça nada, só rodeie a cidade 7 vezes, um dia por vez, e no 7º dia você rodeia 7 vezes no dia, e depois, numa distância longe, vocês gritam. E foi o que Josué fez. Quando gritou, o muro entrou para dentro da terra, tanto o muro de lá como de cá entrou para dentro. Só o pedaço da casa de Acabe, de Raabe, que estava no muro, ficou de pé. O resto entrou terra dentro. E Israel tomou conta de Jericó e fez a maior limpança. Só que tem um problema, você precisa guardar isso. É por isso que eu estou contando essa história. Deus falou para eles: quando entrares na terra, Jericó é anátema. O que é anátema? Consagrada ao Senhor. Deus está falando: tudo que tiver em Jericó vai para o meu altar. Não peguem nada, é meu. É a primícia da terra. Não é a primeira cidade? Então é minha. Jericó é minha. Tudo que tiver lá é meu. Os animais que tiver lá é meu. O ouro que tiver lá é meu. Deus falou: ninguém pega nada, é anátema. Anátema quer dizer consagrada ao Senhor. Então Josué reuniu os exércitos e disse: Jericó é anátema. Jericó é consagrada ao Senhor. Acabou. E eles foram para a peleja. Só que no meio da peleja, o que aconteceu? Um homem chamado Acã entrou para destruir uma casa e deparou dentro da casa com alguns bens valiosos. Uma capa babilônica que valia uma fortuna, algumas peças de pratas. E esse homem que tomou essas coisas, o que ele fez? Ele tomou essa cuia de ouro, esses 50 siclos, essa capa babilônica, enrolou essa cuia de ouro nessa capa, no meio da peleja, no meio da batalha, escondeu, levou para a casa dele, fez um buraco no meio da tenda, colocou essa peça lá dentro, jogou um tapete por cima, e a vida continuou, até que a guerra acabou. Israel prevaleceu na peleja, destruíram Jericó, Jericó foi tomada, o povo tremeu, porque o Jordão secou diante de Josué. Só que quando chegou na hora de conquistar a outra cidade, era como se eles tivessem entrado em Piracicaba e tivessem conquistado, e viessem baixado para Iracemápolis, e mandaram os mensageiros aqui para ver como era a cidade. Aí quando chegaram aqui, eles disseram: não, lá é pequeno, lá não tem resistência, não adianta não mandar todo o exército, vai só cansar o povo. 3.000 homens resolve o problema. E então Josué separou 3.000 homens e mandou. Só que quando mandaram esses homens para lá, a Bíblia diz assim que eles perderam a batalha para Ai. Aí começou a matar gente, e matar soldados de Israel, ao ponto que eles correram. O texto que eu estava lendo com vocês vai dizer que eles saíram numa corrida tão grande,
que eles foram morrendo pelo caminho. O cidadão de Ai, o exército de Ai, foi matando os homens de Israel pelo caminho, e foi deixando os corpos. E eles foram correndo e alcançando e matando, até chegar na divisa. E então o mensageiro correu e diz assim: olha, foi o maior estrago. Israel caiu diante de Ai. Então quando Josué ficou sabendo, Josué colocou o rosto no chão, diante da arca do Senhor, e diz: o Senhor nos tirou da terra do Egito, nos fez passar por Jericó, para a gente passar essa vergonha. Então não deixasse a gente entrar. Aí o Senhor disse: Josué, por que está aí com o rosto no chão? Por que você fez isso? Aí o capítulo 7, o verso 11, onde eu li com você, Deus falou: Israel pecou. Israel pecou lá, até transgredir o meu concerto, que eu tinha ordenado. Até tomaram do anátema, quer dizer, até pegaram do que é consagrado, e levaram para casa. Furtaram. Aqui tem dois pecados muito graves. Primeiro, é você pegar do que é consagrado. Segundo, a Bíblia chama isso de roubo. A Bíblia está dizendo que, olha, transgrediram o meu concerto, tomaram do anátema, quer dizer, o que eu consagrei para mim, eles tomaram, era consagrado para mim. Eles furtaram, eles roubaram, também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. O Senhor está dizendo a Israel. Então o que Deus está dizendo? Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir. Levanta, Josué, santifica o povo. O texto que eu estou lendo com você é que Josué, então, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante o inimigo. O que o texto está nos dizendo? Que nós estamos em guerra. Mas se tem uma coisa que faz a gente perder a guerra, pecado. Não importa quantos anos de crente você tenha, não importa quanta carteirinha você tenha, não importa quanto tempo você vai na igreja, não importa qual é o cargo que você tenha, se tiver pecado, o inimigo vai prevalecer dentro da sua casa, vai prevalecer na sua vida, vai prevalecer no seu casamento, vai prevalecer na sua vida financeira, vai prevalecer no seu negócio, e não tem oração que resolva. Ele diz assim: o que está acontecendo é que eles pecaram. Aí o Senhor diz assim: o inimigo vieram na costa dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Vocês estão amaldiçoados. O Senhor está falando para eles: e eu não irei convosco mais. Eu não vou mais com vocês. Porquanto estão amaldiçoados, não saireis mais convosco. Eu não vou mais com vocês. Não vou. O segredo da vitória está na vida com Deus, de obedecer à voz do Senhor. Você interpreta a Bíblia como você quiser, ou ao seu bel prazer, da maneira que você acha. Mas o texto que eu estou dizendo, há uma batalha determinada. Deus diz que vai dar vitória, mas Israel perde por um povinho pequeno, pastor, chamado. Eles derrubaram a fortaleza que era Jericó e caíram diante de Ai. Olha, que era ruína. Tem gente que não consegue entender, porque Deus diz: e eu vos farei como cabeça e não como cauda. E tem gente que não entende porque que ele é cauda e não é cabeça, por causa do pecado. O pecado. Então, quando nós estamos envolvidos nesse tipo de pecado, o Senhor não vai com a gente em lugar nenhum. Não vai no nosso trabalho, não vai na igreja com a gente, não vai na nossa casa, é por nossa conta. Então a Bíblia diz aqui, eu estou lendo com você, para mim, só para você entender, e no verso 16, Josué então agora vai levantar, e a Bíblia diz assim, que ele vai dizer assim: então Josué se levantou de madrugada, e fez chamar a Israel segundo a sua tribo, e Judá foi tomada por escolha, e fazendo chegar a tribo de Judá, chamou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, o homem por nome foi tomado a Zabdi. E a Bíblia diz assim, que fazendo chegar a sua casa, o homem por qual foi tomado foi Acã. E esse homem, filho de Carme, foi de Zabdi, filho de Zerá, também da tribo de Judá. E então disse Josué a Acã, filho meu, dá-me, peço, glória a Deus, o Senhor, Deus de Israel, faz confissão perante ele, declara agora o que fizeste e não me oculta. E então ele respondeu a Acã, Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor,
Deus de Israel, eu fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de 50 ciclos, cobicei, tomei, e eis que então escondido na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou o mensageiro, e foram correndo à tenda, e eis que estava lá escondido a tenda, a prata debaixo dela. Aí o texto diz: e tomaram, pois que agora as coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué todos os filhos de Israel, deitaram perante o Senhor. E então Josué e todo Israel tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cuia de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram para o vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou eles. E eles morreram, porque o pecado consome o marido, a mulher, os filhos, o cachorro, o papagaio, a casa, o celeiro. Não tem como dizer assim: eu pequei. Não, se você pecou e você é o cabeça, os seus filhos vão ter dificuldade, a sua mulher vai ter dificuldade, o seu cachorro vai ter dificuldade, essa batalha sua vai ter dificuldade. O único jeito que Israel viu para poder liberar isso era tirar do meio de Israel a maldição. Se você continuar lendo o texto, você vai ver o capítulo 8 do livro de Josué. Olha só, o capítulo 8 já vai dizer a segunda tomada, a segunda investida de Josué depois de matar a família de Acã. Olha só então: e disse o Senhor a Josué: não temas, não te espante, toma contigo agente de guerra, levanta-te, sobe Ai, e quando tenho dado na tua mão te darei a Ai, o seu povo e a sua cidade e a sua terra. E então farás, pois, Ai o seu rei, como fizeste a Jericó o rei, salvo para vós saquear o seu despojo, o seu gado, põe emboscada a cidade por trás dela. Agora Josué levanta de novo e vai para cima, não dá nem para começar a guerra. Josué destrói Ai, limpa Ai, acaba. Agora esse despojo era de Israel, mas Jericó não era. Jericó era a primícia. Não tem como você desfrutar de Deus se não honrá-lo. Você tem que honrar. Não tem como. Esse é o grande segredo da Bíblia. É honrar ao Senhor, é a primícia. Mas as pessoas não conseguem entender isso. A primícia. Eu estava lendo um texto agora à tarde, estava fazendo anotações para a gente começar um ensino. E eu estava lendo um texto, pastor Jesus, que o pastor pregou. Chegou uma moça, chegou numa igreja, e ele estava dizendo que chegou lá no lado da África, e ele estava lá e disse que tinha muitas moças bonitas e solteiras. Mas a igreja estava meio assim, ele diz. Aí ele foi, chamou uma das moças, e tinha lá uns rapazes, uns pastores. Ele diz assim: filha, por que você não casa com o fulano? Ela diz assim: ah, por quê? Porque não. Aí as moças dizem assim: não casa. Mas ele não é bonito? Ela diz: é. E ele não tem uma casa? É. Mas ele não tem um salário bom? Ela diz: tem. Ele não é bem fiel, não é pastor? Ela diz: é. Não se veste bem? Ela diz: se veste. E por que vocês não casam com ele? Aí as moças disseram: não casamos com ele porque ele é casado. Aí o pastor diz assim: mas você pode casar com ele e ser a segunda esposa dele. Ela diz assim: eu não quero ser a segunda, eu quero ser a primeira. Aí ele diz assim: então por que colocas Deus em segundo? Deus também quer ser o primeiro. Então, porque Deus é segundo na sua vida, Deus também quer ser o primeiro. Deus também quer ser a primazia. Deus também quer tomar o primeiro lugar na sua vida. Deus também não quer andar de carona. Deus também não quer ficar no banco de reserva. Deus também não quer ficar no lado de fora. Deus não quer tampar a brecha. Deus não quer ser estepe. Deus não quer que você entrar na sua vida quando você está em necessidade. Ele quer ser o primeiro a chegar na festa. Ele quer chegar com você no dia da glória da sua vida. Ele quer estar ao seu lado. Já que você não quer ser a segunda esposa de um homem, Deus também não quer ser o seu segundo marido. Qual é o segredo do prejuízo de muita gente? Porque não fazem primazia. Porque as pessoas perdem a guerra, porque Deus não é o primeiro plano. Deus não é o primeiro plano.
Então o texto da Bíblia está nos dizendo que a batalha de Ai é perdida por causa do pecado. A batalha de Ai é perdida por causa do pecado. As pessoas acham que Deus tem uma varinha mágica de fazer milagre. Aí ela está precisando de dinheiro. Ela está precisando de amor. Ela está precisando resolver o problema do casamento. Deus vai resolvendo assim, parecendo aqueles desenhos da televisão, aquele negócio, tem uma varinha que vai fazendo. Não é. Se você guardar a minha palavra, eu te guardarei. Se você ouvir a minha voz e obedecer, eu te darei. É isso. Há circunstâncias na vida que você precisa guardar, porque o sofrimento vem pelas decisões que nós tomamos e aonde nós colocamos Deus na nossa história, aonde Deus encontra na nossa vida, aonde Deus encontra no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida financeira. Pode olhar o seu cartão de crédito, tem conta para todo lado, menos de Deus, menos alguma coisa que você fez, porque Deus não tem lugar na tua vida financeira, Deus não tem lugar na sua família, Deus não tem lugar nem no dia do teu aniversário. A música corre solta, o pagode corre solto, e Deus não dá para entrar na tua casa. Mas o dia que Deus for o primeiro que entrar na tua vida, Deus te dará a vitória em tudo. Deus te dará a vitória. Mas tem pessoas que preferem a multidão, agradar pessoas, agradar parentes, agradar amigos, e entristecer o Senhor. Na hora da dificuldade, todos eles correm, só ficará o Senhor. Aí o Senhor aparecerá e diz: não tenhas medo, não tema, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então somente esforce e tenha bom ânimo. Então a primazia da guerra é aquilo, quem é o nosso general, a quem nós colocamos por primeiro na nossa história, a quem entra na nossa casa. Nós estamos vivendo tempo de dificuldades, que as pessoas modernizaram e acham que o evangelho modernizou. As pessoas acham. Antigamente na igreja se excluía o membro e anunciava no culto de ensinamento: fulano está excluído por pecado de fornicação, Bertano está excluído por pecado de adultério, o jovem está excluído porque bebeu, o fulano e a Bertano está excluída por causa do namoro. E aí era colocado diante da igreja, todo mundo sabia. E hoje as pessoas acham que não tem disciplina e não tem exclusão. Tem, continua do mesmo jeito, só não é falado para a igreja. Mas tem. Continua do mesmo jeito, continua da mesma forma, continua tratando da mesmo jeito. Mas o pecado, antigamente, era a gente que corria atrás do pecador, dizendo: peguei você, você estava em pecado. Aí tirava a foto e trazia para o pastor. Aí o pastor excluía. Quem tem que se arrepender é quem pecou. Quem pecou que deve haver arrependimento. É o pecado, o salário do pecado é a morte. Agora quem pecou que tem que procurar. Aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Aquele que convive com o pecado sabe que o Senhor não anda com o pecado. Então se você estiver em pecado, o Senhor não anda com você. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então essa história que eu estou lendo para você na batalha, é muito clara isso para você entender. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas as pessoas não colocam Deus em primazia. As pessoas colocam as coisas supérfluas na vida, e aí Deus não entra na guerra. E se Deus não entrar na guerra, você não vence. Se Deus não entrar na batalha, você não vai vencer. Aí nós passamos a vida inteira tentando consertar problemas que a gente podia ter consertado no primeiro ano da nossa história. Mesma coisa. Às vezes eu fico olhando, um irmão um dia me procurou e disse assim: pastor, eu vim confessar aqui porque eu caí de novo. Eu falei: o irmão não caiu não. Caí, pastor, eu caí. Eu falei: o irmão não caiu, o irmão nunca levantou. O irmão não caiu, o irmão nunca levantou.
Nunca levantou. Porque quem está de pé, olhe para que não caia. Nunca levantou. Então o que a gente precisa entender é que o texto da Bíblia está dizendo que esse pecado faz com que um grande exército que derruba uma grande fortaleza perde para uma fraqueza. Uai. Causas que a gente podia ter vencido, a gente perde. Por causa do quê? Do pecado. Situações que nós poderíamos ter já atravessado, nós estamos embaraçados. Por causa de quê? Por causa do pecado. A aposentadoria que já era para estar saído, já era para ter resolvida. Não saiu por causa do quê? Por causa do pecado. Os crentes estão compartilhando. É muito comum você entrar nas redes sociais hoje e você vê as irmãs, as pessoas colocando música. As músicas mundanas estão fazendo o maior sucesso nas redes sociais das irmãs, dos irmãos, dos pastores, das crianças, apresentando criança e colocando música, tocando atrás. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Lógico que não tem. Você vai ver o dia que você enfrentar AI. Agora não tem não. Você vai ver no dia da peleja. Você vai ver no dia da guerra, a hora que fechar a batalha, você vai ver. As pessoas estão vivendo comum como se nada. Não, hoje pode tudo, pastor, hoje não tem. E vereis hoje outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. O Senhor vai fazer diferença. Você vai ver no dia da guerra. No dia da guerra que você vê. No dia da batalha, no dia que cercar Ai, que você vai ver. Hoje é tudo festa. Você vai ver o dia da peleja. No dia que o Senhor não ir para a guerra. No dia que o Senhor não sair na peleja. No dia que Ele não for. Porque o dia que Ele for, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Porque o Senhor dos exércitos está convosco. O Senhor estará lá. Mas as pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando. As festas dos crentes estão brincando. Os crentes agora estão modernizados. As famílias estão todas reunidas. É dia de festa. É uma alegria total. Mas se você não vigiar no dia da festa, você vai perder o Senhor no dia da guerra. Se não ter vigilância, pastor, no dia da batalha, na hora de separar o despojo, na hora de enfrentar Ai, você vai ir sozinho. E aí o Senhor vai dizer: anátema, por que nos trouxesse até aqui para nós perder? Anátema, porque pecaram. E ainda esconderam. É um segredo, irmão? Eu vou terminar orando com você. Mas a guerra, ela está declarada. Dá medo? Não dá medo? Dá medo? O inimigo é implacável, pastor Jesus. O inimigo é implacável. Se vós ouvires a minha palavra e guardares, diz o Senhor, por um caminho saireis contra o teu inimigo, e por 7 ele fugirá de vocês. Mas depois o Senhor muda de monte, vai para o monte trocado, porque Ele faz essas promessas para as bênçãos. Depois Ele muda de monte, aí Ele diz assim: mas se vós não guardares os meus mandamentos que hoje eu vos ordeno, saireis por um caminho contra o inimigo, e por 7 fugireis dele. O Senhor inverte a bênção. O que traz isso é o que nós precisamos entender. Você que é crente, irmão. As pessoas têm mania de dizer assim: somos quadrados, somos... Não somos. Nós somos inteligentes, somos sábios, sabemos o nosso lugar, sabemos entrar, sabemos sair, sabemos nos portar. Jesus bebia com todo mundo, comia com todo mundo, e na festa na casa de todo mundo. Mas Jesus sabia como funcionava. Jesus sabia. Nós precisamos guardar, porque nós estamos em guerra. E a nossa guerra não terminou. É dia após dias a nossa batalha. Então eu termino aqui dizendo uma coisa à igreja esta noite: guarda, não faça anátema. Cuidado, aquilo que o Senhor consagrou é dele.
Aquilo que é consagrado dá vida, mas aquilo que é consagrado dá morte. A gente precisa tomar cuidado, é consagrado ao Senhor. Isso é interessante. Tem muita gente morrendo. Tem obreiros que não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é. Aí fica uma alegria tremenda, irmão. Eu fico olhando para os irmãos, dá vontade de chorar. Eles ficam numa alegria, na hora de consagrar, tiram foto com a família. Ele não sabe que está ali, está a maior dificuldade da vida dele. Ele foi consagrado ao Senhor. Sabe o que é consagrado ao Senhor? Não tem dia, não tem hora. O dia que o Senhor chamar, você tem que largar. Seja aniversário do filho, seja casamento, seja festa, seja viagem. Você foi consagrado para a função que Ele separou. Mas Ele está lá alegre, tirando foto. A hora que Ele rejeita, é anátema. Aí o salário dele começa a diminuir, os credores não começam a pagar, os clientes começam a dar trabalho, simplesmente porque ele deixou alguém pôr a mão na cabeça dele e dizer: está consagrado ao Senhor. Diga ao pastor que hoje eu não vou. Fica. Terça-feira foi a maior luta, queimou os 2 chuveiros lá, né? O pastor ligou, justo na hora que o chuveiro queimou. Fui no chuveiro, queimou o chuveiro. Fui no outro, queimou o outro chuveiro. Eu fui pegar o carro, perdeu a chave. E o celular tocando. Quando eu vou ver, eu falei para a Elaine: é o pastor. E ela falou assim: é o pastor. Eu falei: mas está cedo, o pastor vai chegar lá às 4. Aí alguém dizendo assim: o pastor está dizendo assim: está chegando, o pastor está querendo ver você antes de sair, está chegando. Eu estou chegando, estava entrando no banheiro com o chuveiro queimado, saindo fumaça para tudo que é lado. Eu falei: Elaine, se não der, vai sem tomar banho mesmo, porque o Senhor consagrou eu sem tomar banho mesmo, vai sem tomar banho mesmo. Eu vou lá de qualquer jeito, vou tomar um banho. Arrumei a gravata, põe paletó, deixei o chuveiro pegando fogo lá. Falei: vocês ficam aí, irmão, se der para tomar banho, vocês tomam. Larguei todo mundo sem ir lá, pendurei o chuveiro, fui embora, sumi, irmão. Arrumei um carro, põe dentro do carro, cheguei lá. Fui para a reunião e o pastor falando, e eu lá, e os irmãos falaram assim: estou chegando. Mas pastor, e o chuveiro? Eu não fui consagrado para arrumar chuveiro, pastor. Eu fui consagrado para cuidar da igreja. Eu não fui, agora se der, se eu estiver lá, eu arrumo o chuveiro. Aí no outro dia eu fui arrumar o chuveiro, mas aquele dia não dá. Aquele dia lá vai ficar todo mundo fica sem tomar banho. Um dia sem tomar banho não dá nada. Na França eles ficam 15 dias sem tomar banho, por isso que eles são a capital do perfume. Não tem problema nenhum. O importante é você estar no centro da vontade de Deus, saber qual foi o seu chamado, qual foi a sua vocação, qual foi o propósito que Deus te colocou. Você foi consagrado para aquilo, foi consagrado ao Senhor. Ah, não, diga lá que hoje não vou lá não. Mas você não foi consagrado para isso? Foi. Não foi consagrado para cantar? Por que não canta? Não, porque não canta, porque hoje eu tenho uma festa no centro. Vai lá na festa, vai lá. Vai tornando aquilo que é anátema, e você tomando para você, que você vai ver o que vai dar. Não, pastor, mas o que eu vou fazer para viver? Deveria ter visto isso antes de ser consagrado. Deveria ter resolvido isso antes da sua vida. Deixa eu colocar a mão na sua cabeça, consagra você a diácono, aí depois você quer ir comer churrasco no dia do culto. Devia comer churrasco antes de colocar a mão na sua cabeça. Agora, depois que você colocou a mão na cabeça, vai vir sentindo o gosto do cheiro, vai vir com a fumaça no paletó, mas vai ficar com a água na boca, cheia de água, de vontade de comer. E ainda vai chegar em casa, não vai ter nada, porque a sua mulher vai estar lá comendo churrasco e não fez comida. Esse é o preço da consagração que Deus te deu, e não é para todo mundo, é só para quem Deus chama, capacita e consagra e torna ele anátema para ele. E aí tem um problema. Aí vem o teu problema para mim terminar. Aí quando você toca num camarada desse, que você toca num anátema desse, tocou em maldição. Você tocou em algo que é do Senhor, que é dele. Aí você está dizendo: Deus tem algo que não sabe cuidar.
Aí você está dizendo que Deus não sabe cuidar do que Ele tem. Aí Deus vai tirar satisfação com você e vai dizer: você está achando que eu não sei cuidar do que eu consagro? Você está achando que eu errei? Cuidado. Foi isso que Deus desceu na tenda com Arão e Miriam e falou: você está achando que eu escolhi Moisés errado? Você acha que quando eu escolhi Moisés, eu não sabia que ele tinha casado com uma cuxita? É eu que estou errado então? Aí eu: não, senhor, não, o senhor está certo. Eu estou certo, tá, então vai ficar leproso. Pronto. Entende? O que nos atrapalha a batalha? O pecado. O que atrapalha a nossa vitória? O pecado. O que faz a gente viver em dificuldade e a dificuldade nunca acabar? O pecado. A gente tolera o pecado. Não tolere o pecado. Não tolere a pornografia. Não tolere a nudez das mulheres que não é sua. Não tolere a nudez do homem que não é seu. Não traga maldição para dentro da tua casa, para que onde você está criando os seus filhos e a sua filha. Não abra a porta para Satanás. Ele vai destruir a sua vida. E você não terá força para orar, porque está em pecado. Livra-te. Guarde a sua vida. Guarde a sua alma da angústia. Deus ainda separa aqueles que Ele quer para que seja seu, e a Bíblia diz que o consagra e o santifica. É por isso que nós estamos aqui nesta noite dizendo a você: se esta casa é consagrada ao Senhor, é anátema, Ele manifesta aqui no meio, anda por esses corredores, sobe naquela galeria, paira neste altar, porque Ele não concorda com o pecado, mas Ele ama o pecador que reconhece as suas falhas e sabe que é poderoso para perdoar os teus pecados. É disso que eu estou falando. Não brinque. Nós estamos em guerra. Não concorde. Cuidado. Vigia. A peleja está decretada, mas a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus. Fica de pé que eu quero orar com você. Olha para esse irmão e diga: pecado ainda é pecado. Pecado não é deslize, não é fraqueza. Pecado não é. Pecado ainda é pecado. Pecado é um muro que separa a gente de Deus. Onde o pecado é tolerado, o rosto de Cristo é cuspido. O fogo do Espírito é apagado. Onde o pecado é tolerado. Então guarde isso. Tem igrejas falindo por causa do pecado. Jesus conhece o coração do homem. E Deus é misericordioso, poderoso para fazer uma grande obra na sua vida. E ninguém tem nada com a sua vida. Ninguém tem nada com a sua vida. É você e Deus só. Só você e Deus. Por isso que ainda tem sala pastoral. Por isso que ainda tem atendimento pastoral. Pastor não perdoa pecado. Não. Só limpa o vômito. E como é vergonhoso vomitar, ninguém quer confessar. Porque você só será perdoado se você vomitar. Se você não vomitar, aquilo que está dentro de você, ele fará mal. Só tem um jeito: se você foi contaminado, você tem que vomitar. E pastor não está para perdoar pecado. Pastor está para limpar o vômito. E depois que vomitou tudo, a pessoa está envergonhada com tudo que lançou, mas só tem 4 paredes ali e o pastor. Então o Espírito de Deus enxuga tudo aquilo. E aí agora que levanta, o pastor diz: vai,
perdoados estão os teus pecados. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. E aí a pessoa começa a chorar e já sentir a presença do Espírito de Deus automático, porque o perdão não é por 3 meses nem por 6, o perdão é para quem confessa o teu pecado e deixa. A partir dali já começa a vencer o inimigo da porta para fora. Deus já vai dando vitória na sua vida, porque o que separa a gente de Deus é o nosso pecado. Entende isso? Põe a mão no ombro do seu irmão e dá um conselho para ele. Diga: não envolva no pecado dos outros, porque se você ficar sabendo, você participa do pecado dele. Entendeu? Repita para ele de novo, não esquecer, ó. Não, diga para ele: não se envolva no pecado dos outros, porque se você se envolver, você vai participar do pecado dele. Se alguém procurar você e contar o pecado, você participando do pecado dele. E se você souber e não trouxer, você participa do pecado dele. E quando a pessoa vem falar assim: ah, pastor, fulano, irmão, sala pastoral, vai confessar? Não, eu não garanto nada, então não fala, irmão. Outra coisa que eu falo aos pastores: quando entrares numa casa que a porta foi aberta, não abra as outras portas, só fique na onde foi aberta. Pastor, eu pequei, adulterei, eu fiz. Não, irmão, só a porta que está aberta. A irmã adulterou, então não precisa dizer para mim como adulterou, nem como foi. Só me diga se adulterou, acabou. Não me abra outras portas, que eu não preciso saber das outras portas. Só preciso saber se está em pecado. Está em pecado? Está em pecado. Não me quero envolver em pecado dos outros. Não quero me abrir, me envolver. Passou em pecado que não é meu. Eu quero pôr a mão na sua cabeça e sair livre pelo poder do sangue de Jesus. E você também sair perdoado. Isso é a situação. Então, cristão entende essas coisas, porque senão você acarreta uma porta para o inimigo trabalhar na sua vida financeira, sua vida sentimental, sua vida de saúde, sua vida de casamento, sua vida familiar. Satanás entra. E entrou por onde? Por uma cena de pornografia, por um site do celular. Entrou na sua casa. Perdoado estão os teus pecados. Segure a mão desse seu irmão e diga: vou orar para você, meu irmão. Porque você, diga para ele, porque você ainda vai enfrentar Ai. Já derrubamos a fortaleza de Jericó, já atravessamos o mar vermelho, agora Ai não é nada. Se nós não tivermos em pecado, não é nada. Deus nos dará vitória, porque fez promessa para a nossa vida. Ore por ele. Senhor, eu quero abençoar a vida desse irmão que está aqui no altar da tua casa, companheiro de batalha, soldado, Senhor, do teu exército. Eu oro pela irmã que está aqui nessa noite, e o Senhor é poderoso para dar vitória, Senhor, aos teus servos, porque eu sei que o Senhor estará conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus perdoa, Senhor, os nossos pecados. Deus apaga as nossas transgressões. Deus prepara a nossa mão para o dia da peleja. Deus limpa, Senhor, a nossa alma de toda impureza, e o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Levante a mão direita e diga: a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agora aponte para o irmão e diga: você vai vencer, irmão. Você vai vencer. Acredite, você vai vencer pelo poder do nome de Jesus. Levante a sua mão para me despedir você. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça